Para a formação de um complexo macromolecular, tal como um ribossomo, é necessário haver tanto ligações covalentes quanto ligações não covalentes. As ligações covalentes permitem que as moléculas orgânicas pequenas, como os aminoácidos e nucleotídeos, se unam entre si, constituindo as macromoléculas, como as proteínas e RNA, que podem se associar através de ligações não covalentes, formando os grandes complexos macromoleculares, como os ribossomos. Os ribossomos são grandes máquinas macromoleculares que sintetizam proteínas no interior das células. Cada ribossomo é composto por cerca de 90 macromoléculas de proteínas e de RNA e podem ser observados no microscópio eletrônico. As proteínas são especialmente versáteis e desempenham muitas funções diferentes nas células. Muitas proteínas atuam como enzimas e catalisam as reações químicas que ocorrem nas células. Por exemplo, a enzima ribulose bifosfato carboxilase, a rubisco, presente em células vegetais, converte o CO2 em açúcar, formando assim a maior parte da matéria orgânica utilizada pelo restante dos seres vivos heterótrofos. Outras proteínas são usadas para formar componentes estruturais. A tubulina, por exemplo, se auto-organiza formando microtúbulos longos e rígidos que são essenciais para o correto posicionamento dos cromossomos no processo de divisão celular. E as proteínas histonas, que se auto-organizam em uma estrutura tipo carretel, que ajuda a enrolar o DNA dos cromossomos das células. Outras proteínas, ainda como a miosina, agem como motor molecular e produz força e movimento para as células. As proteínas ainda apresentam função de armazenamento, como a proteína globular, ferritina, encontrada no fígado, com função de reserva de ferro. A troponina, presente no músculo cardíaco, é responsável pela contração muscular cardíaca. A hemoglobina, proteína com função de transporte de oxigênio. O colágeno, com função estrutural. A imunoglobulina, uma glicoproteína sintetizada pelos linfócitos e utilizada no sistema imunológico. A caseína, uma fosfoproteína presente no leite com função nutricional. A insulina, com função hormonal na redução da taxa de glicose no sangue. E lipases, que são enzimas que atuam sobre os lipídios. A desnaturação da proteína pode ser irreversível, como no caso da ovalbumina, quando é aquecida, ou reversível, como a desnaturação e renaturação da ribonuclease. A ribonuclease purificada pode ser completamente desnaturada pela sua exposição em uma solução concentrada de ureia na presença de um agente redutor, como o mercaptoetanol. O agente redutor rompe as 4 ligações não covalentes, que são ligações de sulfeto, para liberar 8 grupos sulfidrílicos e outros tantos resíduos de cisteína. E a ureia rompe as interações hidrofóbicas estabilizadoras, liberando dessa forma todo o polipeptídeo de sua conformação enovelada, tornando uma cadeia polipeptídica flexível. Quando a ureia e o agente redutor são removidos, a ribonuclease desnaturada enovela-se espontaneamente em sua estrutura terciária correta, com as 4 ligações de sulfeto nas mesmas posições anteriores. O fato de uma proteína desnaturada se renovelar à sua conformação correta indica que todas as informações necessárias para a conformação tridimensional de uma proteína
estão contidas na sua sequência de aminoácidos. Embora uma cadeia proteica possa se enovelar na sua conformação correta sem o auxílio externo, o enovelamento de proteínas em células vivas pode ser auxiliado por proteínas especiais, denominadas proteínas chaperonas. Algumas dessas chaperonas se ligam às cadeias polipeptídicas recém-sintetizadas ou parcialmente enoveladas e as ajudam a se enovelar de modo energeticamente mais favorável. Outras chaperonas atuam como câmaras de isolamento, onde uma cadeia polipeptídica individual pode se enovelar sem o risco de formar agregados nas condições citoplasmáticas, onde diversas proteínas estão presentes. Em ambos os casos, a conformação final tridimensional da proteína é especificada pela sua sequência de aminoácidos. As chaperonas apenas tornam o processo de enovelamento mais eficiente e confiável. Essas associações entre as chaperonas e a proteína-alvo requerem um aporte de energia fornecida pela hidrólise de ATP. As células eucarióticas regulam a atividade proteica através da ligação covalente de grupos fosfato a uma ou mais cadeias laterais de aminoácidos da proteína. A ligação covalente de grupos fosfatos causa uma mudança conformacional que pode afetar a ligação do substrato ou outros ligantes à superfície da proteína, alterando sua atividade. A remoção do grupo fosfato retorna a proteína à sua conformação original, restaurando sua atividade inicial. A fosforilação de uma proteína ocorre pela transferência, catalisada por uma enzima, de um grupo fosfato terminal do ATP para o grupo hidroxila da cadeia lateral de uma serina, treonina ou tirosina. Essa reação é catalisada por uma proteína quinase. A reação reversa, ou seja, remoção do grupo fosfato ou desfosforilação, é catalisada por uma proteína fosfatase. A fosforilação pode estimular ou inibir a atividade proteica, dependendo da proteína envolvida e do sítio de fosforilação. Depois de uma proteína ser liberada do ribossomo, uma célula pode controlar a sua atividade e longevidade de diversas formas. O controle de degradação das proteínas em seus aminoácidos constituintes ajuda as células a regularem a quantidade de cada proteína em particular. As proteínas diferem em relação à sua duração. Proteínas estruturais que passam a fazer parte do tecido relativamente estável, como o tecido ósseo ou tecido muscular, podem durar meses ou até mesmo anos. Ao passo que outras proteínas, como as enzimas metabólicas ou aquelas que regulam o crescimento e a divisão celular, só duram algumas poucas horas ou segundos. Então, como a célula controla essa duração? Em células eucarióticas, as proteínas são hidrolisadas por grandes máquinas proteicas denominadas proteassomos, presentes tanto no citossol quanto no núcleo da célula. Um proteassomo contém um cilindro central formado por proteases, que são enzimas responsáveis pela clivagem das ligações peptídicas entre os aminoácidos da proteína. Os proteassomos se ligam à proteína destinada à degradação e as inserem na câmara interna do cilindro. Uma vez no interior da câmara, as proteínas são clivadas pelas proteases em pequenos peptídeos que, em seguir, são ejetados do proteassomo. Em eucariotos,
Os proteassomos atuam principalmente sobre proteínas que foram marcadas pela ligação covalente a uma pequena proteína denominada ubiquitina. Enzimas especializadas marcam as proteínas selecionadas com uma cadeia curta de moléculas de ubiquitina. Estas proteínas ubiquitinadas são então reconhecidas e entregues aos proteassomos. O milho BT foi geneticamente engenheirado para expressar uma proteína isolada da bactéria Bacillus thuringiensis, responsável pela síntese de uma toxina que é letal para a lagarta do milho. Dessa maneira, a lagarta que se alimenta do milho BT ingere a proteína codificada para a síntese da toxina, a proteína penetra nas células do sistema digestivo da lagarta e causa o colapso celular. Uma tecnologia similar foi utilizada para transformar a soja. No entanto, lagartas que se alimentavam da soja não eram controladas. Mais tarde, verificou-se que essas lagartas continham o gene que expressava a proteína responsável pela síntese da toxina. Bom, pessoal, segue então o estudo dirigido e a referência bibliográfica como guia de estudo para vocês. Espero que tenham aproveitado a videoaula e vale lembrar que essa apresentação em formato PDF está disponível na plataforma eDisciplinas, juntamente com os questionários de cada módulo dessa videoaula. No eDisciplinas também temos um fórum no caso de dúvidas e comentários sobre a aula para nos comunicarmos.